Queridos, hoje nós iremos dar sequência, mais um episódio da nossa série de mensagens que já estamos trabalhando no segundo mês, coadjuvantes que ganharam o Oscar. Tenho certeza que nessa sequência de séries de mensagens, eu e você nós fomos impactados com vidas de pessoas que talvez você nem lembrava que existiam esses personagens na Bíblia, né? Quando nós pensamos em um ator ou personagem coadjuvante dentro de alguma história, geralmente nós imaginamos que essas pessoas, esses coadjuvantes, eles são pessoas que vão ter uma baixa relevância dentro do enredo da história. Porém, nós fomos surpreendidos nessas ministrações a respeito dos coadjuvantes, né? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos deparamos com muitos coadjuvantes. Algumas dessas pessoas que os textos bíblicos nem sequer trazem o nome dessas pessoas. Pessoas que muitas vezes nós não sabemos no relato bíblico, na totalidade de onde elas vieram, para onde que elas foram, após as histórias ali contadas, mas mesmo assim, nós conseguimos identificar homens e mulheres, pessoas que foram usadas pelo nosso Deus de forma única e pontual, para abençoar e para se colocarem à disposição do serviço do nosso Deus. Coadjuvantes que ganharam o Oscar. Eu e você, nesse exato momento, que nós estamos vivenciando agora. Nós estamos vivenciando agora, dentro de algumas histórias da vida real. E em alguma dessas histórias das nossas vidas, faça uma reflexão do seu coração, em algumas dessas histórias das nossas vidas, em alguns momentos nós somos como esses coadjuvantes, em outros momentos nós nos deparamos como atores principais. Em outras histórias da nossa vida real, do dia a dia, nós nos deparamos apenas como figurinistas ou até diretores dessas histórias. Mas dentro de todo esse cenário, eu gostaria que nós pensássemos juntos aqui. Se dentro dessas nossas histórias da vida real, se nós temos conseguido identificar a voz de Deus dentro dessas nossas histórias, dentro dessas nossas relações do dia a dia. Se quando nós recebemos uma ordem do Senhor, nosso Deus, quando nós recebemos uma tarefa a ser realizada que precisa ser comigo ou com você, tarefas individuais, o que nós fazemos quando nós nos deparamos com esse tipo de situação? Nós obedecemos ao Senhor, nós questionamos ao Senhor, nós sentimos medo. Como você tem agido quando você consegue ouvir a voz do Senhor a respeito daquilo que Ele quer que você faça? E hoje o personagem que eu escolhi para ministrar ao coração dos irmãos e nós sermos ministrados por nosso Deus nesta noite, ele chama-se Ananias. Ananias. A palavra do Senhor, esse nome Ananias nos tempos bíblicos era um nome bem comum. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, em média, o nome Ananias, ele traz em média mais ou menos 10 pessoas distintas no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a gente encontra o nome Ananias em 3 episódios. Ananias, talvez você, falando de Novo Testamento, um Ananias que talvez vocês sejam mais recorrente, que já lembre logo na sua cabeça, talvez seja o Ananias, marido da Safira, que a história dele traz ali em Atos capítulo 5, um homem que era um homem soberbo, um homem egoísta, um enganador. Em resumo, a história de Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e fingiram ofertar à igreja todo esse valor recebido.
E enquanto eles escondiam uma parte desse valor, eles foram repreendidos pelo apóstolo Pedro, e eles tiveram ali uma atitude do jugo do Senhor. E a gente sabe que Ananias e Safiras, eles foram mortos ali por conta desse ato. Primeiro Ananias do Novo Testamento, um segundo Ananias também, falando de forma bem breve, em Atos 22, nós temos um segundo Ananias chamado, que ele era um sumo sacerdote. Esse Ananias, ele aparece no julgamento do apóstolo Paulo perante o Sinédrio. E o terceiro e último Ananias, que é o que nós iremos falar a respeito dele hoje, que está no capítulo 9 de Atos. Esse Ananias, um discípulo de Jesus, que vivia lá em Damasco, e que orou pelo apóstolo Paulo, para que a visão dele fosse restaurada. Esse Ananias, que é o nosso coadjuvante desta noite. E eu convido os irmãos, para nós já irmos para a leitura bíblica. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o 19. Atos 9, do 1 ao 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que permanecessem no caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Até aqui, queridos. Oremos mais uma vez ao Senhor.
Deus querido, Deus amado, eis aqui a tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, é o nosso alimento maior. Fala aos nossos corações, eis aqui os meus irmãos, que o teu Espírito Santo venha passear em nosso meio, Pai, falar aos nossos corações e que essa palavra venha frutificar em nós, ó Pai, e gerar vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui nós acabamos de ler esse lindo relato, né, da conversão de Paulo, do apóstolo Paulo, um homem que exerceu muita influência no cristianismo. A conversão de Paulo é uma grande evidência da graça soberana de Cristo. O que nós acabamos de ver aqui através desse texto? Que Paulo ele não decidiu por Cristo, ele não se decidiu por Cristo. Afinal, aquele caminho que ele estava passando, ele estava indo perseguir os cristãos. Mas a gente vê no relato que Jesus o chamou, Jesus o escolheu para uma grande e poderosa missão. O apóstolo Paulo, ele foi um dos personagens, se assim eu posso dizer, nós estamos falando de coadjuvantes. O apóstolo Paulo a gente já vê que foi um dos principais, um dos personagens principais da Bíblia. Quão ele foi importante para o nosso cristianismo hoje. E dentro dessa linda história da conversão do apóstolo Paulo, nós encontramos esse coadjuvante, Ananias, que com certeza ele ganhou o Oscar de coadjuvante. Ananias, o texto diz, um bom discípulo do Senhor Jesus, um homem que era um homem piedoso, conforme a lei do Senhor, que dava um bom testemunho para todos os judeus que moravam ali perto dele. E olhando para essa linda história de Ananias, desse homem, eu gostaria, juntamente com os irmãos, que nós trabalhássemos num tema: as características de um bom discípulo de Jesus. O texto ele destaca isso, que Ananias ele era um discípulo de Jesus. E dentro dessa história, dentro desse enredo, dentro de algumas características desse coadjuvante, eu gostaria de destacar aqui 3 boas atitudes que um bom discípulo do Senhor Jesus deve exercer. A primeira característica de como nós conseguimos identificar um bom discípulo do Senhor Jesus, versículo 10, reconheça a voz de seu mestre quando ele te chamar. Reconheça a voz do seu mestre quando ele te chamar. O versículo 10 diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Ele respondeu. Queridos, como nós conseguimos reconhecer a voz de alguém? Como nós conseguimos reconhecer a voz de alguém? E eu gostaria aqui de dar alguns exemplos bem simples. Talvez você que gosta de música, que gosta de canção, você tem os seus cantores prediletos, os seus cantores preferidos. E talvez se você ouvir esse seu cantor predileto, ele cantando uma música de um gênero totalmente diferente daquele que você está acostumado, talvez logo nos primeiros segundos dessa canção, você vai conseguir identificar, falar, pô, essa voz é de fulano. É uma música totalmente, um estilo totalmente diferente, mas eu consigo reconhecer a voz dessa pessoa. Um outro exemplo simples do nosso dia a dia é o filho quando está no quarto e os pais estão no quarto do lado ou está na lavanderia, no quintal, e de repente um dos pais se comunica com o filho: filho, vai tomar um banho, né? E o filho já responde: pai, eu estou terminando o jogo, já eu vou. Sem algo simples, queridos, mas o filho reconhece a voz de quem o chamou. Como nós reconhecemos a voz daqueles que nos chamam? Nós reconhecemos as vozes
a voz das pessoas que nós temos intimidade. Quanto mais contato você tem com tal pessoa, quanto mais intimidade você tem, mesmo estando distante, você consegue ouvir e perceber quando alguém te chama. E nós vemos aqui que quando o Senhor chama Ananias, prontamente ele responde: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E nós, como nós temos reconhecido a voz do Senhor no nosso dia a dia? Como nós temos entendido a voz de Deus quando Ele nos chama? Existe um relato também, que muitas vezes nós nos deparamos com isso, quando o Senhor nos chama. Um exemplo também claro disso, o jovem ainda Samuel, que ali estando, passando um tempo com o profeta Eli, e quando o Senhor o chama, Samuel, Samuel, e prontamente ele escuta a voz, mas ele não entende quem o chama. E ele vai até o profeta Eli: o Senhor me chamou? Não, filho, eu não te chamei. E ele volta a dormir. E isso acontece, se eu não me engano, 3 vezes. O jovem Samuel escuta que alguém está te chamando, mas não reconhece quem está o chamando. E ele volta ali e o profeta entende quem o chamou. E o profeta instrui o jovem Samuel naquele momento. Ao ouvir esta voz mais uma vez, diga, fale que teu servo ouve, que é o Senhor que está te chamando. E naquele momento, Samuel entende isso e o Senhor volta a o chamar e ele diz: fala que teu servo ouve. Muitas vezes, queridos, nós estamos da mesma forma. Nós estamos ouvindo alguns sons, nós estamos ouvindo o barulho da multidão, nós estamos ouvindo o barulho das águas, dos movimentos, mas nós não conseguimos entender aquilo que o Senhor está querendo falar conosco. E dentro dessa captação de tentar ouvir a voz de Deus de forma nítida, nós que já temos uma caminhada cristã com o nosso Deus, como nós fazemos para ouvir a voz de Deus e identificar que é o nosso Deus que está falando conosco? Talvez isso seja um jargão para nós que estamos todo domingo ouvindo a palavra de Deus. Você que tem seu momento devocional na sua casa, talvez isso seja já um jargão para você, mas nós precisamos falar mais do mesmo. Nós precisamos relembrar daquilo que é essencial para a nossa vida enquanto servos de Deus, enquanto discípulos do Senhor. Como nós conseguimos ouvir a voz do Senhor? Simples, querido, nós sabemos já a receita. Nós conseguimos ouvir a voz do Senhor no nosso dia a dia, através da leitura da palavra de Deus. Quanto mais nós mergulharmos na palavra do Senhor, quanto mais nós passarmos tempos debruçados na palavra do Senhor, tirando nossas dúvidas, mergulhando, indo mais fundo, nós conseguiremos identificar a voz do Senhor no nosso dia a dia. Como diz lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós já temos, talvez você como eu, você tenha mais de 5, 6 exemplares desse na sua casa, em várias traduções, talvez em mais de um idioma, mas nós fazemos uso muitas vezes pouco da palavra do Senhor. E como nós iremos identificar quando o nosso mestre fala conosco se nós não o conhecemos da maneira que ele quer se apresentar a nós? Nós devemos ter prazer na leitura da palavra do Senhor. Não fique com apenas essas pequenas porções do domingo à noite da palavra do Senhor. Mergulhe mais fundo. Tenha prazer de abrir a sua Bíblia. Tem pessoas que não têm o costume de rabiscar a Bíblia, A minha Bíblia é toda, eu já percebi que o do pastor também é assim, toda rabiscada, rascunhada. O objetivo disso é o quê? Dessa forma eu consigo fixar mais os textos, destacar algum texto. Talvez você goste de escrever, reescrever
os textos bíblicos e meditar nele, colar na geladeira. Minha mãe fazia muito isso, colava toda semana um texto na geladeira, no espelho do banheiro. Não importa a forma que você vai se debruçar na palavra do Senhor, mas invista seu tempo na leitura da palavra do Senhor. Faça isso, querido. Através da leitura da Bíblia, a palavra de Deus, nós conseguimos ouvir a voz do nosso Deus no nosso dia a dia. Uma segunda maneira também que nós conseguimos ouvir a voz do nosso Deus é através da oração. Nós temos vivenciado essa semana, essa maratona de oração. Nós temos separado também de terça-feira os nossos cultos de oração. Através da oração, nós também conseguimos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes quando nós pensamos em oração, queridos, é um diálogo com o nosso Deus. E muitas vezes a gente entende a oração como um monólogo, né? Onde só uma parte fala e como se o nosso Deus fosse o nosso garçom, colocando ali à disposição aquilo que nós pedimos. Mas a oração ela é um diálogo com o nosso Deus. E eu tenho feito esse exercício dentro da minha prática de oração, que é orar ao Senhor, colocar diante dele as minhas petições, talvez as minhas aflições do meu dia a dia. Mas eu tenho terminado a minha oração com um momento de silêncio, com um momento ali de reflexão, de pausa. E queridos, talvez com você possa ser diferente, mas a oração é um diálogo. E geralmente dentro desse momento do seu silêncio é onde o Senhor vai falar ao seu coração. Talvez dentro desse momento de silêncio, o Senhor vai trazer a sua memória, o Espírito Santo vai trazer na sua memória um versículo bíblico que reforce, que aquece o seu coração dentro daquela sua petição que você acabou de colocar diante do Senhor. Então uma das formas que nós conseguimos ouvir a voz de Deus, através da leitura da palavra e através da oração. Obrigado. Faça isso, querido. Coloque isso como um desafio para você agora no ano de 2023 que se inicia. De ler mais a palavra do Senhor, de ter um tempo de qualidade orando a Deus. Então, discípulos do Senhor, um bom discípulo, ele reconhece a voz do seu mestre quando ele o chama. Amém? Amém. Uma segunda característica de um bom discípulo de Jesus: mesmo diante do medo e da insegurança, esse discípulo ele ouve e obedece. Mesmo diante do medo e insegurança, ele ouve e obedece. Ananias, aqui dentro do versículo 11 ao 16, Ananias, ao ouvir a ordem do Senhor, que o Senhor o chamou e lhe deu uma ordem, ele sentiu muito medo por ter essa possibilidade de estar próximo de Saulo. Porque os comentários ali, como ele diz mesmo, muitos já têm falado a respeito desse Saulo, que ele persegue os cristãos e que ele os leva preso, alguns são mortos, enfim. E o Senhor, Deus, dá uma ordem a Ananias para que ele vá de encontro a Saulo. Então, naquele momento, ele vai ter que estar diante de um opressor do cristianismo. Então, naquele momento, ele sente medo, ele sente receio, ele sente que já estava colocando a sua vida em risco. Mas, ali no versículo 15, Deus ele reforça essa ordem para Ananias, né, dizendo: ide, a minha versão NVI diz, né, vai agora, é uma ordem. E graças a Deus, ele entende essa mensagem e ele vai cumprir a ordem do Senhor. Muitas vezes nós agimos dessa mesma forma. Nós tentamos justificar
nos justificar diante de Deus pelo medo da tarefa que o Senhor colocou no nosso coração, pela insegurança diante dessa ordem do Senhor que Ele tem para nós. Por muitas vezes, o Senhor vai talvez te pedir algo que você vai colocar a sua vida em risco. Queridos, e quando eu falo em risco, quando nós falamos da realidade aqui do nosso Brasil, a gente não vê muito crente sendo morto pelo Evangelho, né, por pregar o Evangelho. Mas nós que estamos sempre falando de campanha de missões, dos missionários que estão em outros países. Tem uma amiga de Itaquera, Zona Leste, que ela está há 6 meses na Malásia, aprendendo a nova língua, né? De forma ali, o cristianismo é proibido e de forma sutil ela tem levado o Evangelho. E ela pode ser presa e morta por isso naquele lugar. Mas ela entendeu o propósito que Deus colocou no coração dela. Sabe do risco, com certeza sente medo, mas tem cumprido o propósito do Senhor na vida dela. E muitas vezes nós também nos deparamos com isso. Eu não vou falar de Jesus na minha empresa. A empresa proíbe de falar sobre religião. Mas falando da realidade da minha empresa, hoje tem fomentado outros assuntos muito mais graves nas empresas, né? Não vou citar o que acontece aqui por conta da transmissão, mas a gente tem tido que ouvir muitas coisas que vai totalmente na contramão daquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Então nós sentimos um pouco de medo, muitas vezes, de exercer aquilo que o Senhor nos chama. Mas mesmo com o seu coração temeroso, muitas vezes inseguro, mas quando você realmente entender aquilo que o Senhor quer de você, vá e faça a vontade do seu mestre. Talvez você seja o único cristão na sua família. Talvez você seja o único cristão da sua equipe da empresa. Talvez você seja o único cristão da sua rua. Talvez você seja o único cristão lá onde você joga um futebol com o pessoal. E o pessoal tira a chacota de nós muitas vezes. Mas tenha convicção daquele que te chamou, daquele que te deu uma ordem para você ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, mesmo diante do medo, mesmo diante da insegurança, diante das incertezas das situações, não deixa de exercer aquilo que o Senhor te chamou a fazer. Talvez esse ano, você passou o ano inteiro, como muitas vezes eu também fiquei, com dúvida: Senhor, será que o Senhor me chamou para essa tarefa mesmo? Será que é nesse lugar que o Senhor quer que eu esteja? Talvez que é dentro desses projetos que o Senhor quer que eu esteja. E queridos, quando nós nos colocamos diante de Deus pedindo resposta dEle, Ele vem ao nosso encontro e Ele mostra de forma nítida aquilo que Ele quer que nós façamos. Através da sua palavra, através da oração, talvez muitas vezes Ele usa pessoas para falar com você. Deus, Ele fala conosco, queridos. Muitas vezes nós que não estamos atentos a ouvir a voz dEle, nós não estamos sensíveis a ouvir a voz dEle, porque muitas vezes nós estamos gritando tanto, nós estamos fazendo tanto barulho, que nós não conseguimos perceber a voz do Senhor de forma tão clara e sutil aos nossos corações. Então, diante do medo que eu também tenho, diante das inseguranças do nosso dia a dia que eu também tenho, ouça e obedeça à voz de Deus. Amém? Não é fácil, queridos, nós que nos dizemos ser cristãos, discípulos do Senhor Jesus. Muitas vezes nós vamos ter que tomar decisões e agir, muitas vezes contra aquilo que a nossa carne quer fazer. Eu não vou sair no prejuízo nessa situação, não. Mas a gente olha para a palavra do Senhor e Ele diz que nós devemos dar a outra face. Aquela pessoa não merece que eu dê esse auxílio. O Senhor fala para nós darmos até a capa do corpo para o próximo. Então, ser cristão é difícil, queridos. Mas tenha no seu coração essa convicção. Senhor, eu quero ser um discípulo de verdade. Eu quero exalar características de um bom discípulo do Senhor. E o Senhor vai te ajudar dentro desse processo. Amém? Amém. E uma segunda característica
Uma segunda característica de um bom discípulo de Jesus. Versículo 17 e 19. Uma boa característica, um discípulo do Senhor Jesus. Ele é um bom instrumento nas mãos de Deus para cumprir sua vontade e seus propósitos. Um bom discípulo de Deus é um bom instrumento nas mãos do próprio Deus para cumprir sua vontade e seus propósitos. Gostaria que lêssemos rapidinho o versículo 17, do 17 ao 19. Nós já estamos caminhando para o final. Versículo 17 diz assim: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Até aqui. Vemos aqui então, através da obediência desse bom discípulo Ananias, Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo, ele teve a sua visão restaurada. O texto diz de forma bem clara que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, foi batizado e passou a ser um dos maiores discípulos de Jesus Cristo. Paulo de Tarso foi um dos maiores discípulos do Senhor Jesus Cristo, que avançou dentro dessa história do cristianismo de forma surreal. Quanto esse irmão Paulo agregou para o cristianismo avançar em todo o mundo. Então que eu e você, nós possamos ser esse instrumento, esse bom instrumento usado por Deus, para levar as boas novas do Evangelho de Jesus. Através da sua intimidade com Deus, através daquilo que desse nosso relacionamento com o nosso Deus, através desse ato, que muitas vezes para você pode parecer bobo. Muitas vezes a gente pensa, né? O papel de pregar, de evangelizar, isso está muito voltado aos líderes da igreja, ao pastor, ao líder de evangelismo, né? Às juntas de missões. Muitas vezes a gente centraliza muito a essas pessoas, a essas instituições. Eu faço o meu ID com a parte financeira, que é importante também. Mas acredite nisso, que a sua intimidade com Deus, ela pode abençoar de forma surreal a vida de uma pessoa. Existem pessoas que foram convertidas ao nosso Jesus, sem muitas vezes essa pessoa nem sequer abrir a Bíblia para essa segunda pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? As nossas atitudes, o nosso dia a dia, muitas vezes eles falam mais do que as nossas palavras. Então, muitas vezes nós que professamos, a gente posta nas nossas redes sociais, domingo servindo ao Senhor, domingo louvando ao Senhor. Pode ter certeza que as pessoas que nos rodeiam no nosso bairro, na nossa empresa, elas esperam muito de nós, por nós sermos cristãos. Lá vai o crente, já vai o fanático. Então, se você dá uma resposta atravessada na empresa, você é cristão, você deveria trazer esperança para nós. Eles falam isso, gente. Vocês têm essa experiência, como eu também tenho. E quando nós exercemos isso, para essas pessoas soam de forma até natural, porque é isso que elas esperam de um cristão. É isso que elas esperam do povo de Deus, que se diz povo de Deus de verdade. Então, queridos, muitas vezes as suas atitudes do seu dia a dia, num simples bom dia que você dá para o vizinho, aquele vizinho que está sempre de cara feia, e você passa, bom dia, Deus te abençoe. Talvez isso mude o dia daquela pessoa. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós sejamos esse bom instrumento nas mãos dEle, em tudo que nós iremos fazer. Então, através dessa intimidade com Deus, nós podemos abençoar outras pessoas. Através da nossa obediência a Deus, vidas podem ser transformadas no poder de Jesus.
através do nosso testemunho pessoal, pessoas podem conhecer o amor de Deus e também se tornarem outros maiores discípulos, assim como o apóstolo Paulo. Então, Ananias, um discípulo comum, vamos se dizer assim, um discípulo do Senhor Jesus, a gente não tem muita informação sobre ele. Através da obediência desse bom discípulo, ele abençoou, foi instrumento de Deus na vida de Paulo, que avançou o cristianismo no mundo, naquelas regiões, de forma muito incrível. Então, obedeça ao Senhor, que nós possamos ser bons instrumentos na mão do nosso Mestre Jesus. Vai e faça discípulos por todas as nações. A ordem já foi dada, queridos, nós já temos a nossa ordem. Ide fazer discípulos de todas as nações. Amém? Amém mesmo, queridos? Amém. Repassando apenas esses 3 pontos, então, primeira característica de um bom discípulo do Senhor Jesus: reconheça a voz de Deus quando Ele te chamar e falar particularmente com você. Aprenda a reconhecer isso. Reconhecendo que é o Senhor que está falando com você, ouça com sabedoria e obedeça. Mesmo que o seu coração esteja cheio de medo e insegurança, obedeça a voz de Deus. Que possamos ser, o terceiro e último ponto, que sejamos bons instrumentos na mão do nosso Deus, para impactar o nosso mundo de forma única e incrível, para que o reino do Senhor avance através da minha e da sua vida. Que nós sejamos discípulos diferenciados do Senhor Jesus nesse ano que se inicia. Que você consiga, através de suas ações, através da leitura da palavra, através do seu tempo de oração, através da sua obediência, ser um discípulo diferenciado por onde quer que você passe, por onde quer que você esteja. Essa é a vontade do Senhor que Ele tem para cada um de nós. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Gostaria de ter mais uma palavra de oração e me coloco dentro dessa oração também, pedindo para que o Senhor, Ele nos ajude dentro desses processos das nossas histórias. Histórias que somos coadjuvantes muitas vezes, histórias que somos atores principais, talvez aquelas histórias que você seja só um figurinista que muitas vezes nem aparece. Mas mesmo diante de todas essas histórias, que o Senhor use a nossa vida de forma singular. Que o Senhor use a nossa vida para a glória do nome dEle. O Senhor conta com você, queridos. O Senhor conta comigo. Que possamos ser discípulos do Senhor, a cada dia melhores, discípulos que façam a diferença por onde quer que nós estejamos. Senhor, eis aqui as nossas vidas, Deus. Eis aqui os meus irmãos, a minha vida também, Pai. Pedindo socorro do Senhor, Tu conheces os nossos corações, como muitas vezes nós estamos angustiados, preocupados, aflitos, temerosos, inseguros, ó Pai. Mas mesmo diante de todo esse turbilhão de sentimentos, desse turbilhão de tarefas do nosso dia a dia, não nos deixa, ó Pai, perder o foco de Ti. Não nos deixa, ó Pai, o nosso coração tão temeroso que nós venhamos a desobedecer a Tua vontade, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo venha sondar os nossos corações, venha nos animar, que o Senhor venha abrir a nossa visão, ó Pai, para que o Teu reino venha avançar através das nossas vidas, ó Pai. Que a nossa igreja seja uma igreja diferenciada nesse distrito de Sabaúna, seja uma igreja diferenciada na cidade de Mogi das Cruzes, ó Pai, onde encontramos discípulos e pessoas comprometidas com a Tua palavra, comprometidas com o Teu reino, que reconhecem a Tua voz e que fazem a Tua vontade, Senhor. Como é difícil muitas vezes nós nos desprendermos das nossas vontades para priorizar a Sua, Senhor. Nosso coração é enganoso. Nosso coração, às vezes, muitas vezes nos faz cair, tombar. Mas o Senhor nos levanta, Senhor. Que o Senhor nos encoraje. Que aqui em Sabaúna tenha soldados do Senhor,
fortes, firmes, pessoas comprometidas com o reino do Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que instrui as nossas vidas, nos traz esperança e direcionamento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.